Fala moçada, pessoal, para a aula de hoje, conforme a gente já estamos encaminhando aí para o final da nossa unidade curricular, a gente vai ver um dos processos químicos mais importantes, né, que é o processo de produção do ácido sulfúrico, reagente químico que já foi até produto aí, de avaliação de economia dos países, né, quem país mais rico produzia mais ácido sulfúrico. Então, esse parâmetro não é à toa, né? Porque é um material muito importante para a indústria química, para os processos químicos em geral, certo? Como história, pessoal, os alquimistas já tinham descoberto já algumas formas de produção desse ácido, né? E eles chamavam ele de vitríolo azul, vitríolo romano, certo? E aí era a forma que eles chamavam ele. Era principalmente pela destilação seca de minerais que ele era produzido, ok? E aí, pelo aquecimento, os óxidos que eles produziam acabavam reagindo com a água, né? Gerando e com o trióxido de enxofre reagindo com a água, formaria então o ácido sulfúrico, que é a lógica de se produzir o ácido sulfúrico, é retirar o enxofre de alguma matriz, oxidar esse enxofre, levar ele a trióxido de enxofre, o trióxido de enxofre com a água, principalmente aí nessas produções iniciais, gerando ácido sulfúrico, certo? E aqui a gente tem que o John Roebuck, ele começou a produzir o ácido sulfúrico em câmeras revestidas de chumbo, que é o método das câmeras de chumbo, e esse método foi sendo substituído pelo método de contato, que é o método que a gente vai estudar, o método mais moderno que produz ácido sulfúrico de maior concentração. Ok? A aplicação de ácido sulfúrico são inúmeras, né? Eu citei aqui as principais, fertilizante, processamento de minério, sínteses químicas em geral, processamento de efluentes líquidos, refino de petróleo, acidificante em banho de galvanoplastia. A matéria-prima, principalmente enxofre, e as outras matrizes contendo enxofre, né? Certo? O enxofre é um sólido amarelado, né? Ele é encontrado em forma livre. E aí o processo de extração, de obtenção de enxofre é pelo processo fresh, que obtém o enxofre com a pureza elevada, né? O processo bright, o dark e o processo Claus. Então são alguns processos aqui de obtenção dessa matéria-prima. A gente vai ver aqui com um pouco mais de detalhe o processo fresh e o processo Claus, tá? Mais detalhe, mas a gente vai ver os componentes principais, vamos focar mais no que interessa para a gente, que é como é produzido, como que é o mais interessante, né? Esse processo fresh, ele funciona assim, ó. A gente tem as camadas, né, que compõem aí o solo, e esse enxofre geralmente ele é encontrado, no subsolo. Esse processo fresh faz a perfuração e essa broca, esse sistema, esse equipamento, ele injeta água superaquecida e essa água, ao circular aqui, ó, nessa tubulação, faz com que o enxofre seja fundido. E esse enxofre fundido por diferença de pressão, né, tem um controle dele aqui, ele é bombeado para a superfície. Então, saindo aqui enxofre fundido, essa é a lógica para extração do enxofre. Dessa forma, esse é o processo fresh, ok? No processo Claus, a gente tem a extração de uma outra matéria-prima que é rica em enxofre, né? Que é o sulfeto de hidrogênio presente principalmente em gás natural, gás de petróleo também, né? A gente encontra esse ácido sulfídrico, né? O sulfeto de hidrogênio. Como que funciona isso? Faz, então, a queima dele, a combustão desse gás, gera o dióxido de enxofre. O dióxido, em presença com esse gás, que retorna aqui, né, para uma nova reação, faz com que haja produção do enxofre no estado líquido, ok? E aí, então, esse enxofre, no geral aqui, a gente tem ele a produção na forma
elementar. E a partir disso ele pode alimentar o processo de contato, que é esse processo. Então, tanto ele do processo dark, processo bright, processo clouds, processo fresh, esse enxofre vindo, ele vai, né, chegar então na produção do ácido sulfúrico, que é o processo de contato. Como que funciona esse processo de contato? Primeiro aqui eu coloquei um geralzão, né, um resumão do processo, que é o seguinte: faz a fusão do enxofre sólido, né? É lógico que transportar ele no estado sólido, mesmo você tendo obtido ele líquido, é mais compensatório transportar no estado sólido, questão de relação de massa e volume, né? É mais interessante. Então aqui a gente tem, né, a fusão do enxofre sólido quando não é recebido líquido, né? Bombeamento e atomização desse enxofre, secagem do ar, a gente vai ver que isso aqui é muito importante, fazer a secagem do ar, a queima do enxofre, recuperação do gás, purificação do SO2, do dióxido de enxofre, e depois a conversão desse dióxido em trióxido de enxofre, com controle de temperatura rigoroso que assegura esses elevados rendimentos. Então, o enxofre chegando aqui sólido ou líquido, né? Depois a gente vai ter então a queima do enxofre para gerar o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é então queimado em trióxido com controle de temperatura e depois vai ter a absorção do trióxido de enxofre em ácido concentrado, certo? Depois eu vou explicar essa questão do ácido concentrado. E por fim, então, tem esse resfriamento do ácido dos absorvedores, ok? Tá aqui um resumão, né? O queimador de enxofre. Aí depois da queima do enxofre a gente tem a queima do dióxido de enxofre gerando trióxido. Aqui o conversor catalítico a gente pode chamar assim como sendo o coração do processo, né? E por fim a absorção do trióxido para gerar o ácido sulfúrico, certo? Essa é a lógica. E aqui o coração do processo, em que a gente tem várias câmeras, várias camadas desse catalisador, que é o pentóxido de vanádio, principalmente ele, né? É uma mistura desse pentóxido de vanádio e outros constituintes. E aí ele vai ter contato com esse catalisador aqui em várias etapas, né? Até garantir essa conversão do dióxido para o trióxido de enxofre. Aqui eu estou explicando essas questões para vocês, vocês vão ter esses slides disponíveis para ajudar vocês na nossa lista de exercícios, tá? Pessoal, essa parte aqui eu já quero discutir ela um pouco melhor com vocês, que eu acho que já tem mais interesse para a gente, né? A questão aqui é o seguinte: a síntese ela pode ser resumida, então a produção, o processo químico pode ser resumido em purificação e combustão do enxofre, depois conversão do enxofre em dióxido de enxofre, né? Nessa parte aqui, purificação e combustão, produzir o dióxido, depois converter o dióxido em trióxido, que é a segunda parte, e a terceira parte então é absorver esse trióxido formado, ok? A combustão do enxofre é isso aqui, ó, a gente fazer essa combustão e gerar o dióxido de enxofre. Quando eu falo que esse ar tem que ser seco, aquilo que eu falei que eu ia explicar, o porquê que tem que ser seco? Quando eu falo um ar seco, um ar livre de água, é porque se a gente tiver água aqui antes da hora, o que poderia ocorrer? O dióxido reagir com a água e a gente ter a produção de ácido sulfuroso. Ah, não, aí não, eu quero produzir ácido sulfúrico. Professor, eu não quero produzir ácido sulfuroso. Então, ele estaria produzindo nessa parte aqui, ó. E aí, se você produzir um ácido antes da hora, corre o risco de estragar todo o equipamento. Às vezes, só nessa parte aqui que o equipamento é resistente a ácido, né? Nessa aqui não, a queima do enxofre, ó, essa parte aqui, esse transporte, se o ar estiver bem seco, a gente garantir que não tem contato com água, a gente pode ter uma tubulação, uns equipamentos
com revestimento mais brando, né? Um revestimento não tão robusto para resistir a ácidos, ok? Então, por isso que o ácido tem que ser bem seco. Esse controle de calor tem que acontecer em todo o processo, ele pode ser aproveitado, né? Absorver esse calor para depois usar ele lá na queima, voltar, né? Esse calor aqui na queima. E agora, na primeira etapa, que a gente já sabe esses detalhes, a gente já tem consciência disso, que o enxofre aqui, ele tem que ser queimado, ele tem que ser um enxofre livre de outros componentes para não formar um ácido, para não formar um dióxido de enxofre que carregue impurezas, tá? Então, esse componente aqui, sendo formado, agora a gente vai para a segunda etapa, que é a conversão do SO2 em trióxido de enxofre. Aqui no PowerPoint não é possível fazer a setinha de equilíbrio, mas o correto é a gente fazer assim, né? Certo? Uma reação também bastante exotérmica, ok? E aí, se é um equilíbrio químico, o processo químico, se tem um equilíbrio químico no processo, né? A gente tem que fazer o estudo desse equilíbrio químico para garantir a maior conversão, o maior rendimento dessa reação possível, né? Então, a primeira coisa, quando a gente tem uma reação em que a gente tem gases envolvidos, um equilíbrio que tem gases envolvidos, eu preciso de um controle de pressão. A outra questão, além da reação ser exotérmica, a gente viu também que ela usa catalisadores, né? Ó, o som de fundo tá ligado, que é o galo cantando, isso aí já é de praxe, né? Então, a gente tem a questão do catalisador da reação exotérmica, então tem que ter um controle da temperatura. A outra questão, gente, basta a gente discutir a relação entre produtos e reagentes. É lógico que para a gente deslocar o equilíbrio no sentido que eu quero, deixa eu até mudar a cor aqui, para a gente ressaltar isso, o sentido que a gente quer direcionar essa reação é no sentido do produto, no sentido do SO3. Em relação a reagente, o que eu posso fazer? Aumentar a concentração dos reagentes, ou seja, trabalhar com reagente em excesso. Então aqui a gente vai trabalhar com a quantidade de oxigênio em excesso, com bastante ar seco, né, que fornece esse oxigênio em excesso e permita que essa reação desloque no sentido do trióxido de enxofre. Então, nossa primeira estratégia é trabalhar com reagentes em grandes quantidades para deslocar o equilíbrio no sentido do trióxido de enxofre, ok? A segunda questão que eu falei também que eu ia explicar para vocês é a questão da absorção desse SO3. Eu vou mostrar ela aqui. Como que ela é feita? Vocês viram que eu coloquei que ela é feita em ácido concentrado. E esse ácido concentrado, gente, é justamente o ácido sulfúrico concentrado. Então, à medida que é produzido o trióxido de enxofre, ele entra em contato com esse ácido sulfúrico concentrado, né? Vou pôr assim, ó, aquoso, tá? Eu vou pôr aquoso porque quer dizer que ele não está 100%, ele está aí 90 e poucos, 94, 97%. Isso entrando em contato com o trióxido de enxofre é capaz de absorver esse gás. E olha só o que a gente vai ter nessa absorção. Vamos só juntar aqui os elementos químicos para vocês verem e aprenderem como que a gente deduz aqui esse tipo de produto. Forma um só, né? Essa absorção. Olha só, H2, 2 enxofre. Vou botar S2. É lógico que essa lógica não se aplica a toda a reação. É só essa aqui, isso aqui é só um macete para a gente lembrar dessa fórmula, que eu sei que vocês não devem ter visto isso ou não têm costume com esse componente que eu vou mostrar aqui. E aqui então a gente tem o O4 com O3, a gente tem o O7. Esse componente, gente, é o chamado de óleum e é o principal produto da indústria de ácido sulfúrico. Então a gente produz o óleo. E aí, olha só, com o óleo produzido, o que a gente pode ter? Vou fazer aqui em cima, ó. Com o óleo já produzido, agora sim eu vou botar aqui no estado líquido. Se ele reage com a água, a gente pode ter o fornecimento aí de 2 moléculas de
ácido sulfúrico. Então, basicamente é o quê? A cada 1 mol de ácido sulfúrico, a gente consegue absorver 1 mol do trióxido de enxofre e gerar 2 mols de ácido sulfúrico, ok? Então, é dessa forma, a gente vai ter num menor volume, uma maior massa do componente principal, do princípio ativo, que é o ácido sulfúrico. Isso é muito importante, pensando em logística, pensando em transporte. E outra questão, né? Esse ácido, geralmente, ele é corrosivo se ele tiver em presença de água. E essa solução aquosa aqui, então, ela é mais corrosiva do que esse, que é bem mais concentrado, mas ele não tem água disponível para ele sofrer ionização, né? Então, é toda aquela questão que envolve a corrosão aqui que deve ser estudada, né? Então, o ácido geralmente muito concentrado, fumegante, o óleo, ele é pouco corrosivo, tá? Inclusive, o aço carbono resiste a esse componente. Não resiste a esse, muito menos ao diluído, ok? Porque no diluído a gente tem água disponível para ionizar, né? Para ionizar o ácido sulfúrico, ok? Então, nesse processo aqui, a segunda estratégia a gente já sabe, né? A primeira é trabalhar com reagente em excesso, desloca no sentido do trióxido. A segunda estratégia é remover trióxido pela absorção e produção de óleo. Essa absorção desloca também o equilíbrio no sentido do trióxido. Segunda estratégia. A terceira estratégia, pessoal, é como a gente tem o trabalho no estado aqui gasoso, a gente tem que lembrar, né? O que? Quando a gente aumenta a pressão no equilíbrio envolvendo gases, o equilíbrio desloca no sentido do menor número de mols, né? Menor número de mol de gases, né? Se vocês olharem bem aqui, eu trabalhei com esse equilíbrio dessa forma aqui, o balanceamento, mas não é legal, né? Não existe meia molécula de O2. O certo seria a gente trabalhar assim, ó. 2SO2 mais 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de trióxido de enxofre. E aqui a setinha na forma de equilíbrio, né? Então, se vocês observarem bem, aqui tem 3 mols de gases. Do lado de cá, 2 mols de gases. Se eu quiser aqui mexer na pressão e o equilíbrio deslocar no sentido dos produtos, eu tenho que trabalhar com aumento de pressão. Então, esse processo químico ele ocorre em elevadas pressões. Terceira estratégia, trabalhar com pressões elevadas, ok? A quarta e última estratégia é uma discussão muito mais complexa do que a que eu vou fazer aqui, mas eu vou simplificar para vocês terem acesso ao entendimento mais trivial, tá? Que é o seguinte, gente, a temperatura vai depender de duas questões. Vai depender da eficiência do catalisador e do equilíbrio. Geralmente, reação isotérmica igual essa aqui seria favorecida pelo quê? Pelo resfriamento. O resfriamento que seria ideal para fazer esse equilíbrio deslocar para a direita. Só que o equilíbrio, né? Ele não é só ele que manda na reação. A gente tem os fatores cinéticos também, né? Então tem uma disputa entre equilíbrio e catalisador. Eu estou resumindo bastante essa discussão, é bem mais complexa do que isso. Mas, nesse caso, o catalisador aqui que vai ser fundamental no controle da temperatura. Por quê? Essa temperatura a gente tem que atingir uma temperatura ótima para o catalisador. Então, conseguindo isso, o equilíbrio vai ter pouco efeito, até porque a gente, de 4 estratégias, a gente já está com 3 fazendo ele deslocar. Então, a temperatura é 1 a mais, a gente larga ela de lado aí no equilíbrio e vamos concentrar na questão do catalisador. Se o catalisador ele for um catalisador muito eficiente,
ele vai reduzir bastante a energia de ativação e favorecer que essa reação ocorra de forma mais rápida, né? Então, é isso, tá? Olha aqui a temperatura. Praticamente a velocidade da reação é nula abaixo de 400. Nessa temperatura, o catalisador ele fica insolúvel. E aí, a gente vai falar que ele está desativado. Então, não compensa resfriar, você não vai resfriar, você vai trabalhar com a temperatura ótima para esse catalisador. Em questão aqui de pressão, pode operar aqui em torno de 5 atmosferas, né? Em 5 atmosferas para ter equipamentos que suportem essa pressão. Acima de 10 fica inviável porque vai precisar de equipamentos e estruturas mais fortes. Ok? Aqui está o gráfico de conversão dos leitos catalíticos, lá dos catalisadores, mostrando que acima de 400 graus é que a conversão do dióxido em trióxido começa a ficar interessante. Então, vai aumentando a temperatura até que chega aqui nessa relação, ó, que é o seguinte, próximo de 500 graus, a conversão está aqui de 75%. Só que se resfriar e aquecer, se tiver essa relação de resfriamento e aquecimento, vai chegando próximo de 100. Como que é isso, professor? Lembra que lá no catalisador, ó, ele tem vários leitos? Então, no mesmo leito aqui, ele é aquecido, resfriado, e como ele passa por vários, esse processo de resfriamento e aquecimento vai conseguir uma conversão próxima de 100%. E é esse método aqui que é chamado método de contato, esses vários contatos aí com essas câmeras e esses leitos catalíticos é que garantem essa conversão tão elevada para o ácido sulfúrico. Processo quimicamente lindo, né? Mas é lógico que a gente tem, aqui está a etapa de absorção que eu já discuti com vocês, é lógico que a gente tem que discutir riscos ambientais, porque qualquer vazamento desses óxidos pode provocar o agravamento da chuva ácida, né? Baixar ainda mais a acidez da chuva no local, deixar atmosferas ácidas, né? Isso é muito perigoso para o entorno da fábrica e também para o ambiente como um todo, ok? Pessoal, os exercícios da lista também enxofre, vocês já têm condição de fazer. O processo aqui é excelente, que a gente discute muito química, discute a parte de engenharia, a parte tecnológica, né? Bacana demais. Valeu, pessoal. Até a próxima, até semana que vem, com a indústria de nitrogênio, para a gente encerrar esses processos químicos. Até mais.